Glória a Deus. Melhorou? Melhorou. Bora? Fechou. Amém. Espero que estejam todos ouvindo aí. Aqui o som tá normal, não sei qual o problema aí. Você está me ouvindo, né, pastor? Tô te ouvindo perfeitamente. Maravilha. Então, nosso objetivo, nós como pastores, nós temos o desejo de quê? De que Jesus seja revelado, como eu estava falando. Todas as religiões, elas apresentam um Cristo. Né? O catolicismo apresenta um Cristo, o espiritismo apresenta um Cristo, os evangélicos apresentam um Cristo, né? Os mórmons apresentam um Cristo, mas somente o Espírito Santo pode revelar quem realmente é Jesus. Então, João, ele falava isso, né? Que após ele viria alguém que nos batizaria com o Espírito Santo. E Jesus, ele vem falando do Espírito Santo, dizendo assim, ele vos guiará toda a verdade e ele falará de mim, não falará de si mesmo. Então, quem pode revelar quem realmente é Jesus é o Espírito Santo. Isso. Por isso que a preocupação de Paulo era essa: orar para que a igreja recebesse o espírito de sabedoria e de revelação de quem é Jesus. Isso é extremamente importante. Eu quero hoje falar um pouquinho aqui em Romanos capítulo 5, se vocês puderem ler comigo, vai ser uma bênção. Romanos capítulo 5, eu quero mostrar que hoje nós não podemos mais viver a nossa vida baseada em Adão, nem em Moisés. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui para nós, para todos nós, uma pergunta para nós, para termos uma reflexão. A quem você segue? Você segue Adão? Você segue Moisés? Ou você segue Jesus? Porque muitos ainda, vivendo uma vida baseada na transgressão de Adão, justificam que estão sofrendo porque Adão pecou, porque Eva pecou. Justificam os pecados, justificam enfermidades, justificam situações que a graça nos deu condições para sobrepor e transcender. Eles justificam que, porque Adão e Eva pecaram. Essas pessoas, elas têm uma consciência a respeito da transgressão, mas não têm uma consciência a respeito da dádiva suprema, que é a graça do Senhor Jesus, que é a justiça de Deus em Cristo. Então, essas pessoas, elas estão seguindo quem? Adão. São pessoas que estão comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Adão, ele come aquele fruto, ele se torna a própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele agora vai viver por certo, por errado, ele vai viver pelo pecado, ele vai viver como escravo do pecado. Passando os tempos, então, Deus traz a revelação a Moisés. Na verdade, é uma coisa que é muito importante nós deixarmos aqui, pastor, para a nossa meditação, que Deus nunca foi desejo de Deus trazer a lei. A lei nunca foi desejo de Deus. Deus sempre quis se relacionar com o homem através da sua graça, através de Jesus. Sim mesmo. Então, Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito e traz esse povo até o pé do Monte Sinai. E Deus fala assim, olha, preparem o povo porque eu vou descer, eu vou mostrar a minha glória. Preparem o povo porque eu vou me revelar a eles, eu quero eles próximos a mim, porque eles são minha propriedade peculiar, é o meu povo, é o povo que eu amo, eu arranquei eles do Egito como asas de águia, eu trouxe eles para mim, eu marquei com eles um encontro aqui nesse monte, e eu vou descer para me revelar a eles. Mas aí então, Moisés desce com a mensagem, dizendo ao povo, olha, Deus marcou um encontro, preparem-se amanhã, Deus falará conosco, amanhã nós conheceremos o Senhor face a face. Mas qual a resposta daquele povo? A resposta deles é, olha, Moisés, vai você e fala com Deus. Moisés, vai você e recebe tudo de Deus e transmite para nós. Porque tudo o que Deus te falar, nós faremos. Nós atenderemos o que Deus pediu. E essa resposta fria, vazia do povo, Moisés leva para Deus, e Deus diz assim, Moisés, eu quero trazê-los para mim, eu gostaria de trazê-los para mim. Mas para mostrar que nenhum homem é capaz de me agradar com o seu esforço próprio, porque a resposta de Israel foi uma resposta baseada em justiça própria. Não foi uma resposta de amor. Deus se revela com amor e eles respondem com justiça própria. Então Deus muda totalmente
A ótica está em Êxodo capítulo 19. Você vai ver que Deus ele muda completamente agora, dizendo para Moisés, agora pede para eles se santificarem, pede para eles se limparem, pede para eles ficarem, porque se algum deles se apresentar diante de mim e tocar nesse monte, eles vão morrer. Veja só que mudança, porque a justiça própria, ela nos afasta de Deus. Verdade. A justiça própria nos joga num lugar distante do Senhor Jesus, distante da presença de Deus. Porque nenhum homem pode agradar a Deus baseado em justiça própria, nenhum homem pode agradar a Deus pelo seu próprio esforço. Nós não temos nada em nós mesmos que possa agradar a Deus. Nós temos que entender isso. Não há nada em mim, não há nada em mim. Eu não posso fazer nada para agradar a Deus. Verdade. Não é por mim, não há nada, é tudo por causa de Jesus. Amém? E então, Deus então revela o quê? A lei a Moisés. E a lei, ela só serviu para uma coisa, ressaltar a transgressão. E hoje, infelizmente, pastor Jorge, 99% dos ministérios vivem debaixo da lei, misturando graça com lei. Misturando lei e graça. Verdade. Dizendo, olha, para a gente ser abençoado, é preciso obedecer isso, obedecer aquilo. Querido, a nossa obediência não serve para nada. Entende? Não estou aqui pregando desobediência, não é isso. Mas entenda uma coisa. Os meus pensamentos, a minha vida, a minha mentalidade, o meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos, eles devem ser levados, trazidos cativos à obediência de Cristo. Uau, isso. Amém? Não é a minha obediência, é a obediência de Cristo. Aleluia. Então eu não posso. A minha obediência não serve nada para Deus. Mas eu vou diante de Deus e falo, Senhor, eu não consigo, mas Jesus obedeceu no meu lugar. Eu apresento a obediência de Cristo. E a obediência de Cristo toca a minha vida. Isso. E então eu sou liberto daquilo que desagradaria a Deus. Então isso não está em mim, isso não está em nenhum de nós. Não é pela força do nosso braço. Não é por nos esforçarmos em obedecer. Ah, não, você tem que obedecer sim. Nosso coração tem que estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Mas entenda, essa obediência ela não é gerada em mim. Essa obediência é um reflexo da obediência de Cristo. É uma influência. Nós somos, porque Cristo obedeceu. Porque Cristo foi santo. Porque Cristo foi perfeito. Então, porque Cristo foi santo, porque Cristo obedeceu, porque Cristo foi perfeito, porque Cristo foi justo por tudo que Ele fez, isso afeta a minha vida. E então isso me dá a graça para atender o coração de Deus, amém? Não há nada em nós, irmãos, não há nada em nós. Eu quero deixar isso bem claro. Então, a reflexão que eu faço hoje junto com vocês, a quem você segue? Você segue Adão? Você segue Moisés? Ou você segue Jesus? Porque seguir a Adão é justificar que nós sofremos porque Adão pecou. Ou depois você fala assim, não, para eu ser abençoado eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me esforçar para ser abençoado. Isso é Moisés. Eu preciso obedecer à lei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer campanha, eu preciso fazer jejum, eu preciso dar o dízimo, eu preciso entrar numa campanha financeira, um desafio financeiro para que eu possa ser abençoado. Isso tudo é Moisés. Você não está seguindo Jesus, você está seguindo Moisés. Agora, quando você fala, Senhor, eu não posso, mas Jesus pode, o Senhor pode. Senhor, eu não tenho obediência em mim, eu não tenho santidade em mim, Senhor, mas eu apresento a santidade, eu apresento a obediência de Cristo. Senhor, não há justiça em mim, Senhor, mas Jesus se fez pecado no meu lugar, para que através dele eu fosse feita a justiça. Aleluia. Aí você está seguindo Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a diferença. Esse evangelho da graça, que é o evangelho revelado, esse evangelho da graça, ele não foi doutrinado por homens. Paulo fala assim, olha, o evangelho que eu recebi, eu não fui doutrinado por homem algum, mas o evangelho que eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Amém. Então só vai entender o evangelho da graça, só vai entender a graça de Deus por revelação. Porque se nós formos explicar graça, não dá para explicar graça. Não tem como. Não dá para explicar a graça, não dá. A graça você vai ter que recebê-la por revelação. Isso. Porque Deus, Ele te aceita do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você está. Deus quer você do jeito que... Você não precisa melhorar nada em você. Você tem que entender que é o Espírito Santo que foi te... Deus fez tudo. Tem gente que fala assim, pastor, para mim,
eu tenho que fazer minha parte para Deus fazer a dele. Não, querido, não tem a tua parte, é tudo Deus. Aleluia. É 100% Jesus. Aleluia. Não tem a sua parte. A sua parte, na verdade, é abrir o seu coração e dizer para Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, Senhor. Mas Jesus pode tudo, Jesus me substituiu, Jesus me representa diante do Senhor. Queridos, vou falar uma coisa, Deus está satisfeito com você por causa de Jesus Cristo. Isaías disse, lá em Isaías 53, está escrito que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Deus está feliz com você, querido. Deus está feliz quando você fala, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem tudo para mim. Senhor, eu não sei ser santo, mas Jesus foi santo no meu lugar. E a santidade que está em Cristo vai tocar a tua vida. Aleluia! Então, quero deixar bem claro isso. E para fortalecer bem essa mensagem, quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 5, os versos 12, 13, 14 e 15. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Então, o pecado de Adão trouxe a morte e o pecado para todos os homens. Porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então Adão era um protótipo, um tipo daquele que haveria de vir. Desde Adão foi o primeiro homem. Jesus, o homem do Éden, foi o primeiro Adão. E Jesus é o último Adão. Não existe o segundo Adão, o último Adão. O Adão perfeito é Jesus Cristo. Amém? Amém. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porque um pecado veio o julgamento, porque por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam, aleluia, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, voltando a falar de Adão. Adão, por causa do pecado dele, a morte passou a reinar, o pecado reinou. Então, a transgressão de Adão e a consequência do seu pecado trouxe morte, trouxe destruição, o homem perdeu a autoridade sobre a terra, o homem deixou de governar, a terra não estava mais sujeita a ele, a terra começou a produzir espinhos, produzir coisas... a terra se tornou infértil, tinha que trabalhar na terra, para que a terra pudesse produzir, para que a terra pudesse dar a ele alguma coisa. Antes do pecado, ele só falava com a terra. Deus criou o mundo falando. E o homem governava a terra e produzia tudo falando. Não era? O homem não foi criado para o esforço. Mas depois do pecado, então o trabalho se tornou um esforço, um produto do seu braço, produto do seu esforço próprio. E agora ele teria que lutar com a terra, que a terra já não estava mais sujeita a ele. Porque a terra se tornou maldita por causa do homem. O pecado entrou, a morte entrou, e os homens passaram a sofrer a consequência do pecado de Adão. Amém? E passando os tempos, Deus então trouxe Moisés. Mas veja o que a palavra diz em Romanos capítulo 5, no verso 20. Romanos 5, 20, atenta para isso. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia!
Então, para que a lei serviu, a lei de Moisés serviu? Ela não santificou ninguém, a lei não aperfeiçoou ninguém, a lei não justificou ninguém, a lei não trouxe pureza para ninguém. A lei ela simplesmente serviu para ressaltar a transgressão de Adão. Então, Moisés aparece entre Adão e Jesus para quê? Para mostrar que o homem precisava de um Salvador. Para mostrar que o homem não podia agradar a Deus. Isso. Israel estava totalmente equivocado, dizendo para Moisés, olha, vai lá e fala com Deus, o que Deus te falar, nós vamos obedecer. Impossível. Ninguém pode obedecer a Deus por esforço próprio. Ninguém pode obedecer a Deus porque entendeu um pouco da palavra, porque ouviu de alguém. Não, o seu esforço próprio é limitado. Se você está fugindo de um pecado, na sua força, na sua natureza, olha, querido, você vai aguentar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas uma hora você vai escorregar, cair feio, porque essa força não está em você. Isso. Agora, quando você olha para Jesus dizendo, Senhor, Adão pecou, Adão errou, Senhor, Moisés veio trazendo a lei não deu resultado nenhum, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu não consigo sozinho vencer isso, eu preciso da sua graça. E essa pessoa ela começa a declarar algo, que ela declarar aquilo que Cristo fez na cruz. Amém. O sucesso da minha vida espiritual, o sucesso da santidade em minha vida, o sucesso da graça, o sucesso da pureza na minha vida, vem do que Cristo fez na cruz, vem do sofrimento de Cristo. Eu tenho que olhar para a cruz. Aleluia. Eu tenho que olhar, Senhor, eu não posso, mas Jesus já venceu o pecado na cruz. Aleluia. Senhor, eu não posso me santificar, eu não consigo andar em pureza nessa área, Senhor Jesus. Mas pelo teu sacrifício na cruz, o Senhor foi pureza na cruz, o Senhor foi santidade na cruz. O Senhor levou todo o mal sobre si na cruz. O Senhor se tornou maldito na cruz para que eu fosse abençoado. O Senhor se tornou impuro na cruz para que eu recebesse pureza. O Senhor se tornou pecado na cruz para que eu fosse santo. E quando você começa a confessar os feitos e o poder da cruz, a graça começa a operar na sua vida. Aleluia. Verdade. Aí Jesus é revelado. Esse é o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Jesus operando na nossa vida. Então, queridos, não há mais desculpa para que eu viva baseado na consequência de Adão. Eu não estou mais enxertado em Adão. Isso. Quem está enxertado em Adão é aquele que vive na força do conhecimento, vive na árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje eu acertei tantas coisas, glória a Deus, mas eu errei naquela. Ah, Senhor, olha, eu estou te obedecendo há tantos meses nessa área, mas hoje, Deus, eu escorreguei e caí. E a pessoa lamenta e chora. Querido, sai disso. Para de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore só gera morte, confusão. Essa árvore só gerou maldição e transgressão. E também não coma do Sinai, não coma de Moisés, não coma da lei, porque as pessoas elas ficam frustradas consigo, então elas começam a buscar viver na lei para tentar agradar a Deus. Não, a lei não serviu. A lei, embora seja boa, santa, perfeita, ela só mostrou o quê? Que nós precisávamos de Jesus. Então, corra para a árvore da vida. Corra para Jesus. Coma de Jesus. Olhe para a cruz. Amém. Porque nós não estamos mais enxertados em Adão. A palavra fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Então, santidade não é um esforço. Santidade é fruto. Mas esse fruto não vem porque eu posso, não. Esse fruto vem porque eu fui enxertado em Jesus. Aleluia. Se eu sou santo é porque Jesus é santo. Se eu ando em pureza é porque Jesus venceu o pecado por mim. Então a pureza vem. Então isso, queridos, não adianta, é a graça. É a graça. Jesus é completamente suficiente. O que Jesus fez é perfeito, irrevogável, é imarcessível. O que Jesus fez vale eternamente. O sangue de Jesus vertido na cruz continua fresco hoje, nos purificando todos os dias. Amém. Nos purificando todo momento. Nos purificando, nos mostrando que em Jesus nós estamos bem diante de Deus. Uma coisa que eu gosto de falar, pastor Diógenes. Deus, quando olha para você, Ele só consegue ver uma coisa. Só consegue ver uma pessoa. Deus, quando olha para você, Ele está vendo Jesus. Você está andando na rua, e você está dando glória a Deus. Você está comendo da árvore da vida. Você diz, Deus, eu não posso.
Eu não consigo, mas Jesus foi perfeito no meu lugar. Jesus está olhando, ali vai o meu filho Jesus. Quando você está na sua casa, adorando a Deus, quando você está na dependência de Deus, na intimidade, Deus, Pai, olha para você e fala assim, ali está o meu filho Jesus. É por isso que Jesus olha para o fruto do seu penoso trabalho e está feliz. Deus está feliz com você. A religião não vai conseguir mudar a tua vida. A religião não vai conseguir mudar a sua mente. A religião não vai trazer solução para a tua casa. A religião não vai mudar a sua vida financeira. A religião não vai mudar nada para você. Nada, não vai mudar nada. Ela só vai maquiar. A religião só serve para maquiar. Verdade. Glória a Deus. Eu sei, pastor, eu nasci na religião. Eu costumo falar para as pessoas, no meu berço tinha uma Bíblia e uma gravata. E tinha um livrinho do regimento interno da minha igreja, dizendo assim, olha, você pode isso e você não pode aquilo. Então, de religiosidade, eu entendo, de legalismo, eu entendo. Tá a minha salvo, vida né? toda foi pautada nisso, olha, não pode, isso é do diabo, isso não pode ser pecado, Deus não está satisfeito. Se eu estava enfermo, se havia uma enfermidade, alguém falava assim, você está enfermo porque eu pecado. Você tem pecado aí. A religião aponta os erros. O religioso ele vai olhar para o seu problema e vai dizer, você está sofrendo porque tem pecado. Você está sofrendo por causa das consequências de Adão. Mas, querido, nós já fomos tirados de Adão e nós fomos enxertados em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! Você está enxertado em Jesus. Você está na videira verdadeira. E o pai é o agricultor, ele sabe cuidar muito bem. Então, querido, o fruto dessa vide vai brotar na tua vida, creia nisso. O fruto da vida vai brotar o fruto da santidade, vai brotar o fruto da pureza, o fruto do amor, o fruto da prosperidade, vai brotar toda a glória de Deus, toda a prosperidade para a tua vida, sem esforço, porque Jesus foi o sacrifício. Jesus já fez todo o esforço naquela cruz. Meu Deus. Jesus fez um sacrifício completo, perfeito. Glória a Deus. Jesus fez algo perfeito. Suficiente. O sangue dele é suficiente. Agora, vamos parar para refletir. Você está vivendo das consequências da transgressão de Adão? Ou você está vivendo da dádiva suprema de Jesus Cristo? Daquilo que Jesus fez na cruz. Porque a palavra de Deus fala que o pecado reinou. Mas em Jesus, aqueles que estão em Jesus, eles vão reinar em vida através da abundante graça. Olha, não é simplesmente através da graça, é através da abundante graça. Glória a Deus. Você vai reinar em vida através da abundante graça e do dom da justiça. Aleluia. São duas coisas tremendas na minha vida e na tua vida. Eu vou reinar em vida. A igreja está andando na terra, a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Aleluia, ela está reinando na terra. Ela está reinando através do quê? Da abundante graça e do dom da justiça. Quer dizer, nada depende de mim, nada depende de você. Não está em você isso, está em Jesus. Gruda em Jesus, cola em Jesus, se apaixone por Jesus, ame Jesus, adore a Jesus, chame Jesus, é o nome que eu mais falo o dia inteiro, é Jesus. Eu já levanto falando de Jesus. E se você me ver acordar de manhã, você vai ficar, esse cara é louco. Porque eu acordo falando, Jesus, você é lindo. Bom dia, Jesus. Vamos lá, Jesus, obrigado pelo dia que você me preparou. É a primeira palavra que eu falo no dia. Bom dia, Jesus. E depois eu declaro, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Perfeito. Nós nos tornamos pessoas perfeitas em Cristo Jesus. Meu Deus. Aleluia, está tudo pronto, tudo feito. Então, eu não vivo a minha vida baseado na transgressão de Adão. Eu nem lembro de Adão. Eu nem lembro de Moisés. Meu negócio é com Jesus. É Ele. Minha vida, minha oração, a minha palavra é baseada na cruz. Toda mensagem que se você pegar 100 mensagens minhas, você vai ver que eu estou falando da cruz. Você vai falar que eu estou falando, você vai ver que eu falo daquilo que Jesus fez. Querido, porque a nossa vida depois da cruz é outra. Eu não vivo, eu amo a palavra de Deus, eu prego ela de Gênesis a Apocalipse. Mas quando eu leio Gênesis, quando eu leio Êxodo, Levítico, quando eu leio Jeremias, quando eu leio Jesus ali,
cruz ali. Quando eu leio Daniel, eu coloco a cruz ali. Entenda, a chave da interpretação da Bíblia, a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus na cruz. Aleluia. Aleluia. Como é que você vai interpretar a Bíblia? Você vai ler Êxodo, vai ler Levítico, vai ler Jeremias, vai ler Ezequiel. Você pode ler a Bíblia toda, mas a chave de interpretação, a chave hermenêutica para você entender a Bíblia para o seu dia, para o seu contexto, para o seu momento é Jesus na cruz. Aleluia. Aí você fala assim, antes era assim. Sim, Moisés era assim. O leproso não podia estar na sociedade. A mulher que tinha o seu fluxo de sangue, seu fluxo menstrual era impura. Não guardar o sábado, toda aquela coisa de lei, toda aquela situação, aquilo era antes da cruz. Sim, você vai ler tudo aquilo e você coloca Jesus na cruz. Glória a Deus. Isso não existe mais. Isso se tornou obsoleto. Isso se tornou nulo. Eu gosto muito de mostrar como a lei está completamente anulada na nossa vida. Porque se você pegar um mandamento da lei e viver por ele, obrigatoriamente você tem que cumprir o resto. Verdade. Se você viver todos os mandamentos e errar em um, você se tornou culpado por todos. Então a lei, ela não dá chance para ninguém. A lei nunca ninguém. Entende? A lei, ela não dá chance, não tem. A lei é olho por olho, dente por dente. Mas a graça não. A graça é abundante. Quando você escorrega, peca, falha, o teu pai vai lá e vem cá, meu filho, tá tudo bem. Eu vou te lavar no sangue. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, Deus olhou para a trajetória da nossa vida, passou o sangue e disse assim, é inocente. Vou repetir que vocês entenderam isso. Isso é poderoso. Deus olhou para a tua vida, passou o sangue de Jesus e declarou para o inferno, declarou para toda a lei. Nós não estamos mais andando debaixo da escravidão da lei e da morte. Ele declarou para toda a eternidade, depois que passou o sangue do Cordeiro na sua vida, dizendo assim, é inocente. Você é inocente foi inocentado dos seus pecados do passado, você foi inocentado dos seus pecados de hoje, você já está inocentado dos pecados de amanhã. O perdão é pleno, eterno e perfeito, e por você crer nisso, você anda em perfeição. Aleluia. Glória a Deus. Então que vocês sejam abençoados com essa verdade. Olhem para Jesus. Não vivam mais baseados na transgressão e nas consequências do pecado de Adão. Vivam de Jesus Cristo. Comam da árvore da vida. Eu tenho um testemunho para contar aqui para vocês. Poderoso. Conta. Vou te falar uma coisa. Eu estava vivendo na Espanha, eu tive uma trajetória maravilhosa da Espanha. 1 ano e 4 meses vivendo assim, milagres, respostas de Deus, a graça operando. Mas em determinado momento, veio uma situação para a minha vida que me colocou em risco diante da lei dos homens lá, porque eu estava vivendo, meu visto expirou, eu estava vivendo ilegal. De repente eu me deparei com uma situação em que a justiça falou assim, olha, nós vamos ter que te chamar para um juízo aqui. Para um juízo porque você está ilegal nesse país. E eu falei assim, ok, fui lá, me apresentei no departamento, na comissaria e tal, depois esse rapaz está... Porque eu mudei de cidade, então eu tinha um documento para viver em Madrid. Sim. Eu não tinha um documento para viver em La Coruña. E pediram meus documentos, eu apresentei um documento de Madrid, porque veio a pandemia. E eu não tinha documento para viver naquela província. Meu documento estava... dizia para eu que eu vivia em Madrid. Então, por aquela situação, eles queriam me taxar de uma multa, né? Queriam me sancionar numa lei. Eu fui lá, apresentei meu documento, falei, olha, sou um pastor, estou aqui, não fiz a minha documentação ainda por conta da pandemia, mas estou disposto a ser ouvido, se tiver que me apresentar em juízo. Eu recebi aquilo, sabe que eu fui para casa, pastor Jorge? Eu falei assim, Jesus, eu não vivo mais debaixo da lei do pecado e da morte. Toda a lei humana, ela é representada pela lei do pecado e da morte. A tua palavra fala, Senhor, que em Jesus agora eu fui livre da lei do pecado e da morte. E o Senhor me colocou na lei do Espírito da vida. Isso. E a minha palavra, a tua palavra diz que eu sou embaixador de Cristo.
A sua palavra fala que eu sou um diplomata do reino de Deus. Isso. A sua palavra fala que eu tenho nobreza. E eu comecei a declarar essas coisas. Eu comecei a falar sobre essas coisas. Eu comecei a profetizar isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E eu fiquei aguardando o telefonema, uma notificação. E, queridos, eu fiquei esperando. Eles vão me chamar, eu vou lá e vou falar. E se eu for lá, eu vou falar para o juiz isso. Que eu não vivo mais baseado na lei do pecado e da morte. Eu vivo debaixo da lei do Espírito e da vida. E eu fiquei esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Depois eu liguei para saber, e aí? Ninguém me ligou. Eu estava assim, olha, aqui não existe nada. Não tem nada no teu nome. Não tem nada aqui, não sei do que você está falando. Ele sumiu toda a papelada, sumiu toda a acusação, sumiu tudo que era contrário a mim, desapareceu. Por quê? Porque eu criei que eu estou debaixo da lei, do Espírito e da vida. Eu criei naquilo que Cristo me posicionou. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou um diplomata no meio das nações. Então Deus me levou para a Europa. Eu vivi como um diplomata. Ninguém me tocou o dedo, ninguém me sancionou, ninguém me multou, ninguém me puniu por nada. Porque eu estou livre da lei do pecado e da morte. Eu estou vivendo do Espírito da lei do Espírito da vida. Glória a Deus. Meu Deus. Só quem tem fé vive nisso. Quem está comendo da árvore da vida, quem está vivendo de Jesus Cristo, pode receber livramentos assim. E Deus quer mudar a sua vida. Talvez você está ouvindo essa palavra. Você está se deparando com uma situação difícil na sua casa. Uma situação difícil na sua vida financeira. Com seus filhos, no seu casamento. Eu não sei qual é o problema. Uma enfermidade que está operando na sua vida. Eu quero te dizer que tudo isso está operando de forma ilegal. Se você está sofrendo na sua família, você já conhece Jesus. Ou se você ainda não conhece Jesus, você está tendo a oportunidade de receber Jesus através desta palavra. Vou falar uma coisa, uma enfermidade, problemas financeiros, problemas familiares, qualquer crise, qualquer situação que esteja operando na tua vida, isso é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está operando de forma ilegal na sua vida, porque Jesus já venceu isso na cruz. E para quem conhece questão de direito, um pouquinho de direito, vai saber que ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo delito. Jesus já foi punido por todos os nossos delitos. Isso significa, vou repetir, que nós fomos inocentados através do sangue do Senhor Jesus. Então, se existe uma enfermidade na tua vida, é ilegal. Diga para essa enfermidade, você é ilegal na minha vida, eu não te aceito, porque Cristo venceu as enfermidades na cruz. Se você tem um problema familiar, você vai declarar, olha, esse problema familiar é ilegal, eu não aceito isso na minha família. Isso mesmo. Porque esse delito já foi pago na cruz. E ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo delito. Ninguém está tudo pago. Aleluia. Aleluia. Jesus pagou a conta. Jesus pagou tudo. Coloca na conta de Jesus, querido, porque vai sobrar. Se alguém vier te acusar de alguma coisa, o inimigo está acusando você, coloca na conta de Jesus. Coloca na conta dele. Porque foi ele que foi para o madeiro, foi ele que foi sofrer por você. Ele já pagou a conta. Não aceite o diabo fazer arruaça na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua saúde. Não aceite nada disso. Se isso estiver acontecendo na sua vida, está operando de forma ilegal. Porque Jesus já pagou o preço. O escrito de dívida, Jesus já tirou, já rasgou e cravou na cruz. O diabo não tem o direito de perturbar o teu sono. Quero finalizar aqui com outra situação. Nós enfrentamos algumas guerras espirituais. Então, eu sou um homem que vivo para oração, para palavra, para cuidar. Então, nós oramos muito. E quem ora em outras línguas, o diabo ele não gosta muito da gente, né? Graças a Deus. O diabo já não gosta dos crentes, não gosta de nenhum. Mas aquele que ora em línguas, então, ele odeia. Então, eu entrei numa intensidade de oração em línguas muito profunda, de 10, 12 horas. E, enquanto eu ia dormir, vinham aquelas batalhas espirituais. E aquele momento, o diabo te pega num momento de fragilidade ali, começa a trazer um sentimento, um ambiente pesado, porque você está, quem ora muito em línguas, está enfrentando guerras intensas, fortes. E eu comecei a enfrentar aquilo 1 dia, 2 dias, falei,
não, esse negócio não está certo, não. Isso não está certo. E eu comecei, então, a declarar, olha, Senhor, obrigado pelo sono que eu tenho. Obrigado porque eu vou deitar tranquilamente. Obrigado porque os seus anjos estão aqui. Eles guardam o meu sono. Enquanto eu durmo, o Senhor vai me dando bênçãos. Eu quero te agradecer. Senhor, muito obrigado. E falei para o diabo, você nunca mais vai perturbar o meu sono. Você vai ter que sentar e ouvir a minha oração em línguas o dia inteiro. Eu vou te perturbar o dia inteiro, porque quem ora em línguas perturba principados e potestades o dia inteiro. E quando eu for dormir, você não ouse perturbar o meu sono. Não ouse perturbar o meu sono. E eu me posicionei nessa verdade, comecei a confessar. Cessou. O diabo nunca mais apareceu no meu quarto, atrapalhando o meu sono. Nunca mais. Entenda isso, queridos. Está tudo feito, está tudo pronto. Jesus já venceu o pecado, a miséria, a enfermidade. Jesus já venceu os principados e potestades, já venceu o reino das trevas. Jesus triunfou dentro do inferno. Jesus triunfou para que você possa triunfar em vida. Amém? Então fiquem com essa palavra. Comam de Jesus, comam da árvore da vida. Reine em vida em nome de Jesus. Começa a declarar que você é próspero, que você reina. Começa a declarar portas abertas. Começa a declarar, entregue a sua vida a Jesus. E onde você não conseguiu vencer ainda, apresente a obediência de Cristo. Apresente o que Cristo fez. Amém? Então que Deus te abençoe. Que você seja muito abençoado com essa verdade. Não siga Adão. Não siga Moisés. Siga Jesus. Coma de Jesus. Coma da árvore da vida. E você vai viver uma vida abundante e abençoada para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, pastor. Obrigado pela oportunidade de estar ministrando essa palavra. Aleluia. Meu Deus, que palavra poderosa, pastor. Foi uma Amém. honra participar dessa live com você. Amém. Eu creio que Deus vai nos proporcionar um encontro pessoalmente. Amém. Eu creio que Deus colocou isso no seu coração. Isso me alegrou muito, né, de saber que Deus vai levar você por toda a parte do Brasil, carregando essa mensagem transformadora. Amém? E as portas do nosso ministério vão estar abertas para receber você. Amém? O dia que você vir para cá, para Natal, pode contar com a gente. Amém? Com a gente e toda a família Palavra da Fé. Quero agradecer por sua vida, pela vida dos seus familiares. Amém? E continuarei acompanhando você nas redes, amém? Recebendo mais dessa graça maravilhosa que transborda sobre a sua vida. E quero agradecer a todos que estão participando da nossa live, amém? E eu queria que você orasse encerrando. Pode ser? Amém. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra, Senhor Jesus. Aleluia. É tudo por você, é tudo por causa de você. Não há nada em nós mesmos, Senhor. Tudo vem de Ti. Tudo é para Ti, Senhor. E nós vivemos e expressamos esta verdade. Que esta palavra ela possa tocar muitas vidas, a todos que puderem estar participando conosco, que sejam abençoados e firmados nesta verdade. Firmados na verdade que não vivem mais as consequências da transgressão de Adão, que não vivem mais sofrendo o peso da lei, mas que agora estão mergulhados nesta abundante graça e receberam a dádiva suprema do dom da justiça. Obrigado, Senhor, por viver a nossa morte e nos dar a oportunidade de vivermos a Tua vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque toda injustiça já foi vencida e nós somos a justiça de Deus em Cristo. Que a graça, Senhor, possa avançar em cada vida, em cada lar. Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar a vida do pastor Diógenes, do Ministério Palavra da Fé e de todo esse ministério, da cidade de Natal, de todas as cidades no Brasil que acompanharam essa live, pessoas também de fora da Europa que acompanharam essa transmissão, que todos sejam abençoados e possam receber da abundante graça em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe, querido. Amém, meu Foi querido. bênção. Obrigado pela oportunidade de ministrar aí com vocês, viu? Amém. Um grande abraço. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.